O que te inspira? O que te dá energia para criar, fazer o que você precisa, né, fazer, o que precisa ser feito com amor, com dedicação? O que te desperta para a vida? Você tem feito essas coisas? Ou melhor, você sabe dizer quais são essas coisas? Ei, gente! Esse é mais um episódio do Reconectar-se, nosso podcast sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E hoje vamos bater um papo sobre inspiração, coisas que nos dão energia, nos movem na vida, que são combustível pra gente. Simbora lá? Muitas vezes nos sentimos sobrecarregados, exaustos, sem energia e achamos que estamos fazendo coisas demais. Talvez a gente até possa estar de fato fazendo coisas demais, mas a sobrecarga é muito pelo que a gente não faz também, pelo que a gente deixa de incluir na nossa rotina, pelo que a gente não faz pela gente mesmo, né, e pelo nosso bem-estar. Então, você sabe dizer quais são os hábitos que te fazem se sentir bem com você mesmo e com o mundo à sua volta? Inspirado a fazer o que você quer, o que você precisa fazer? Você sabe quais são as coisas que te conectam com a vida? Quais são as atividades e as tarefas que te despertam, que te abastecem, que carregam a sua bateria interna? Como você começa o seu dia? Você começa já desesperado, tentando dar conta de mil coisas ao mesmo tempo, mexendo no celular, se enchendo de informações logo cedo, né? Ou você tem um tempo para si, para acordar de fato com calma, para se energizar, para se inspirar para o dia que vem, né? E aí sim dar conta do que precisa ser feito. Você começa naquela rotina de urgência, de tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer tal coisa, e mexe nisso e liga para não sei o quê, ou você já começa se organizando, vendo o que precisa ser feito, relaxando, né, um momento para você criar forças para realmente enfrentar o dia, né, para dar conta do dia com coragem realmente, com disposição. Você tem um ritual matinal? Você já tentou fazer isso? Não tem um ritual fixo, né, que sirva para todo mundo, mas, o importante mesmo é você entender, e isso só pode ser feito testando, experimentando, né. Quais são as coisas que, feitas pela manhã, te dão energia para o restante do seu dia, que te trazem motivação, que te trazem foco para seguir com as suas tarefas, com seus compromissos, com as suas obrigações. O que você tem feito por si mesmo durante a sua rotina? Aliás, né, você tem uma rotina? Você se planeja, você se organiza? Ou você só vai sendo levado, apenas respondendo ao que surge, né, ao que te pedem, às demandas, né, que a vida traz? Porque olha, é claro, né, que imprevisto vai acontecer para todo mundo. Sempre tem alguma situação que foge do nosso controle. Mas quando você tem um planejamento mínimo dos seus compromissos, das suas prioridades ali, né, bem definidas, das suas obrigações diárias, fica muito mais fácil você conseguir dar conta do que tem para ser feito, né, e de se adaptar, caso seja preciso, né, se acontecer alguma coisa que não estava ali no seu planejamento. E de quebra, que é o, né, o mais importante aqui para o que a gente está falando, você poupa energia diária, de ter que ainda pensar a cada dia, né, o que precisa ser feito, lembrar do que você precisa fazer, das suas urgências, enfim. Porque você já tem ali anotado as suas tarefas, as suas prioridades, os seus horários, de acordo, claro, com o tempo real que cada uma das suas tarefas demanda, né? Sem se sobrecarregar com um monte de tarefa que nenhum ser humano daria conta num dia. Então você poupa essa energia e você pode investir essa energia, né, e o seu tempo também, no que realmente importa, no cuidado com você, com quem você ama, com a criação, né, com o andamento dos seus sonhos, porque você já tem ali bem definido o que tem que ser feito, que, bom, não tem como adiar, tem que fazer naquele dia, ou você trabalha, né, fora e tal, então você tem seus horários ali de trabalho fixos, ou mesmo se você trabalha em casa, você tem que ter os seus horários, né? Então, você se planejando, você sabe, a cada dia você olha ali no papel, ou no digital, ou onde você, né, escreva as suas obrigações, você olha e você sabe o que você precisa fazer. Você não tem que gastar esse tempo todo dia pensando: "Tá, o que que eu tenho pra fazer hoje? Ai meu Deus, tenho que fazer isso, ai, tenho que fazer aquilo", e você vai se perdendo, você vai deixando de lado as suas prioridades, vai fazendo coisas que nem eram tão importantes assim, não eram necessárias naquele momento. A mesma coisa de deixar separado, por exemplo, a roupa do dia, na noite anterior você já separar, também é uma coisa que te poupa energia naquele dia, né, naquela semana ali, durante os dias daquela semana, para você investir no que realmente
é importante, né? Você não tem que lidar com coisas que poderiam ter sido organizadas antes. Então, falando nisso, né, nossa energia é um dos bens mais valiosos que a gente tem, porque é ela que vai ditar, né, como a gente realiza nossas tarefas, como a gente lida com as nossas relações, com as pessoas que nos cercam, como a gente trata a vida, né, como um todo. Então, como você tem usado a sua energia? No que você tem colocado a sua energia? E como você tem renovado a sua energia? E por isso eu volto a perguntar: o que você tem feito por si mesmo? Como você tem cuidado de si, né? Como você tem se inspirado e se abastecido? Como você tem se apegado à metade do copo? É mais cheia ou a mais vazia? A regra por aí tem sido se sentir esgotado ou se sentir energizado? Porque, claro, tem dias que a gente vai estar cansado, porque tem muita coisa para fazer, enfim, algumas tarefas mais cansativas, a gente vai se sentir cansado, é normal, todo mundo tem cansaço. Mas qual que é a regra dos seus dias? É você acabar o dia assim esgotado, e não é esgotado no sentido de, tô cansada porque que bom, eu fiz tudo que eu precisava fazer, né? Não, é cansado mesmo, você sabe, de esgotado mentalmente. Você se sente sem força. Ou você tem se sentido energizado. Você, né, até acaba alguns finais do dia ali bem cansado, mas você tá feliz, energizado, com motivação para seguir naquilo. Como tem sido os seus dias de modo geral? Porque quando a gente tá bem, quando a gente tá inspirado, né, e quando a gente investe em nós mesmos, por tabela, a gente acaba investindo também nas pessoas à nossa volta, né? Porque a gente se torna uma pessoa mais agradável de se conviver, uma pessoa mais fácil de lidar. Então, é importante criar esses hábitos, né? Ir experimentando e vendo na prática o que funciona melhor para você. O que feito pela manhã te dá mais motivação para seguir. O que feito pela noite te faz relaxar e ter uma noite melhor de sono, para no dia seguinte você acordar realmente descansado, né? Não só sabendo que, dormi, mas não descansei. O que te faz relaxar e o que te anima, o que te empolga, o que te dá energia realmente, né? O que te abastece, o que te traz disposição. Vai testando, porque só assim que você vai descobrir. Você não vai seguir o plano ali de uma pessoa que você viu na internet, que ela faz isso e isso pela manhã, isso pela noite e vai funcionar. Porque você tem que descobrir o que funciona para você, né? O que cabe na sua rotina e o que funciona para você. E a sua motivação, né? A sua vitalidade não vai cair do céu. Não são coisas que aparecem magicamente para algumas pessoas, são coisas que a gente busca, são coisas que a gente cria. E a gente cria a partir dos nossos hábitos, das nossas rotinas e das nossas escolhas diárias. E é isso. Eu espero que você tenha refletido bastante sobre como anda a sua inspiração e a sua motivação na vida e que você leve os questionamentos que a gente fez aqui para a prática, né? Que você revise a sua rotina e que você implemente mais, um passo por vez, coisas que realmente são importantes na sua jornada, né, e que te fortalecem. As coisas mudam com a ação, com a nossa ação. Então, lembre de se questionar, né, que é o primeiro passo, mas depois desse questionamento, a gente precisa fazer um movimento também. Então, fica um desafio para você. Você vai escolher uma coisa, uma coisinha só, para não ter desculpa, né, de não fazer, de dizer que não tem tempo. E então escolha uma coisinha que vai melhorar o seu dia, a sua disposição, o seu humor e implemente na sua rotina a partir de hoje ou de amanhã, né? Dependendo da hora que você esteja ouvindo isso aqui. Então, o que você sabe, né? O que você imagina que vai te trazer muito mais disposição para encarar a sua rotina? O que vai te trazer bem-estar para seguir firme nos seus objetivos e responsabilidades? Pode ser algum hábito matinal que vai te dar força para seguir o seu dia, né? Pode ser algo que você faça ali por 5 minutinhos no meio do seu dia, numa pausa que você tenha nas suas obrigações. Não precisa ser nada super complicado, demorado, porque você pode até acabar não fazendo, né? Enrolando e não fazendo. Então é algo simples mesmo, mas que você tem deixado sempre para depois e que você sabe ou imagina que isso possa te ajudar. Como você pode implementar isso? Que horas? O que você precisa fazer? Como você vai fazer? Onde? Então já deixa tudo isso decidido aí para não enrolar, hein? E pode ser desconfortável no começo, por ser algo novo, claro. Porém, mentaliza como isso te fará bem e persista. Quando vier aquela hora de fazer e você pensar, nossa, mas eu tô com uma preguiça, eu tô cansado, lembra, não, isso vai fazer meu dia ser melhor. Então vai lá e faz, mesmo se na hora você não tiver muita vontade. Faça isso por você, pela sua energia e pelos seus dias.
Muito obrigada por escutar até aqui. Um super abraço e até o próximo episódio.